Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Aí, já estamos no ar? Alô? Já estamos no ar, já estamos no ar. Bom, hoje eu tenho um desafio enorme, não só eu. Tem uma pessoa que está do outro lado aqui, que é nosso convidado, que eu tenho um carinho muito grande por ele. As pessoas que aqui estão na Cavoque também têm um carinho muito grande por ele. É meio doidão, sabe? Imagina um cara doidão assim, meio doidão, tá gaiato, diz que emagreceu 1 quilo e está se achando já, fazendo graça, né? Mas antes, deixa eu aqui apresentar o Milton Cordeiro Júnior, que está conosco aqui. Milton, seja bem-vindo, um abraço. Hoje eu estou desse lado aqui. Boa tarde, Patrick Mota. Como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe quando o internauta vai escutar o nosso programa, ouvir e ver também, né? Grande abraço para o pessoal que está na técnica por lá. Alô, Paulinho, um abraço. Tem também aquela senhorita que é a sua esposa, não é? Está por lá. E que eu esqueci o nome dela. Dani. A Dani. Desculpa, Dani, desculpa. E a nossa convidada, que é a Thalita, que está também nos ajudando aqui. Está recém-chegada aqui a Cavoque. Mas, ó, atenção para mim. Fica ligado para mim aqui. Peraí. Encontrei. Vem aqui o nosso convidado, um cara que tem história na política no estado do Amazonas, na capital Manaus e fora do Amazonas. E histórias na rádio, né, Patrick? E na rádio, principalmente, morou no Rio de Janeiro, tem história. Quando a gente fala hoje de podcast, essas coisas assim diferenciadas, esse cara já vivenciava isso lá atrás. Tem uma das vozes masculinas, na minha opinião, mais lindas, na minha opinião. Não é papo furadão, ele sabe disso. Uma voz grave, uma voz diferenciada, e ele é respeitado. Quando começa o período eleitoral, o telefone dele começa a tocar, ele vai dispensando alguns aí, mas vai conversando com outros. Renato Pitanga, hoje você está aí do outro lado, Renato Pitanga. Tudo bem? Esqueci o óculos, ó. Olha Poxa, rapaz, esqueci o óculos. Eu tentei criar uma personagem aqui, colocar o óculos aqui para virar o artista, né? E aí, como é que tá do outro lado o teu desafio hoje? Não, eu não sei se eu vou conseguir me comportar, porque quando eu estou sentado aí normalmente, eu gosto de contar a história. Aliás, esse programa, ninguém vai perguntar, eu vou me fazer uma pergunta. Vamos perguntar sim, mas faça a sua pergunta. Porque esse programa, já contei aqui várias vezes, não foi ideia minha, não é original, meu. Isso foi um momento lá em 1982 de uns caras que eu admirava muito, que dirigiam um sistema chamado lá Rádio Fluminense, que era jornal, e eles de repente resolveram criar a Rádio do Rock. Eu trabalhava na rádio, saiu a turma da Macharada da FM, foi tudo para a AM, que a Rádio AM era respeitada, e colocaram só as meninas. A Macharada fazia fim de semana lá e à noite, né? Bom, e nós criamos lá a Hora do Rush. E aí era legal, a Hora do Rush. Era muito parecido com o que nós fazemos hoje. Jogamos o assunto em pauta. Só né? não tinha imagem, né? Não tinha claro imagem. que não. Não tinha como. Internet, nem nada disso. Era na dureza, no telefone mesmo, no grandão, que vinham, as pessoas ligavam, enfim. E a rádio virou uma mania naquela época. Nós tínhamos lá na quarto lugar no Rio de Janeiro, logo no mês seguinte, e você sabe que quarto lugar, onde naquela época tinham 22 emissoras, era uma coisa. E o rádio não tinha ninguém que não ouvisse rádio. A audiência lá no Rio de Janeiro, os líderes de audiência eram caras que ganhavam o equivalente hoje a milhão e poucos. Os caras de rádio ganhavam mais. Haroldo de Andrade, Paulo Giovanni, aqueles caras ganhavam mais do que os caras da televisão. Isso muito mais, porque tinham 500 mil, 700 mil ouvintes naquela época. E o pessoal era fiel mesmo. E ainda tem muito radialista. E eu estava naquela época, garoto novo ainda. O meu irmão trabalhava na Rádio Tupi, ele tomava conta da Tupi FM.
E foi através dele que eu cheguei na Rádio Capital e na Rádio Fluminense. E encontrei, gostei muito da... Rádio Utopia é uma das importantes rádios. Ainda Tu eras é. muito novo, mas Até quantos hoje. anos tu tinha, Peter? Nessa época eu tinha 23. 23, né? 22 para 23. Garotão. Garotão mesmo, mas já tinha metade da prole que eu tenho hoje, que eu casei muito cedo, né? Tanto que o meu filho mais velho hoje tem 43 anos, quase da minha idade. E ele é da área, não? Ele é, mas ele é parte ele não é de falar, não é ele escreve mais projetos, planejamento, ele é da parte administrativa. Falando em filho, eu estou aqui com um dos meus 6 filhos, que é o Patrick Mota Júnior. Tá por aqui também, obrigado. Viu? Vem cá, vem cá, aparece aqui. rapaz. Vem Não, aqui do não lado. tem essa aqui. não, você é de comunicação. Fica aqui atrás do meu Fica pai. aqui, só para mostrar Só quem pra é. mostrar quem é o Tá caboclo. fazendo jornalismo também. Olha lá. Ali, ó. É isso aí. Esse Isso não é brinco, não. Isso aí é um hotphone que ele tá, né? E se for brinco, qual o problema? Não, mas. Ele já furou o Você tá vendo aqui, ó? Aqui é furado, ó. É Tá vendo? furado, é? Claro. Seu Mas isso é porque é brinco, de meu. índio, Olha rapaz. só que interessante. Desde muito sempre. Mostra aqui, por gentileza. mostra Desde aí. muito sempre. Tá aí meu brinco, Dani? Rapaz, tá aí, não tá, Dani. Mas não é tá. porque ele é índio, rapaz. Tu Olha, lá ela na tá dizendo que tribo, seu brinco rapaz. tá em casa, que é um que tem um coraçãozinho e tudo mais. alguma Não, coisa não tem assim. coraçãozinho, ele é só uma pedrinha pequena. Mas você usa de vez em quando? Uso sim. E é só de um lado que eu uso, do outro. E quando eu era. Eu usava. Cara, eu acho que incomodou você a dormir na hora a que você foi virar 50. pro lado. Mas foi isso mesmo. Na hora de dormir que estava incomodando, tava o travesseiro. Mas eu não tinha problema com isso. Aliás, nunca tive. Olha, Mas assim, só um minutinho. há 50 quilos atrás. Quando você usava o brinco, era uma época que os homens não usavam? Não, na época se usava. Nos anos 70 isso era bem comum. 70, Nos anos 70 isso era bem comum na escola. E eu não usava com os amigos meus e botava uma peninha e tal. Mas era. Ó, há 50 quilos atrás eu usava roupa, camisetas com corte canoa, né? Colado, tinha um corpicho, né? Bacana. Tu não vê na capa dos discos de vinil, as bandas de rock, aqueles caras. Sim. Eu levava Era aquele estilo. cabelo grande e tal. Claro, pô, as meninas gostavam disso e a gente Verdade, vai verdade. acompanhando a onda. Não se faz. Patrick, eu também usava. Esse rapaz também era. Usava cabelo grande, aquelas túnicas indianas, lembra? Calça pantalona lá. Pantalona também, usava pantalona. Sim, pantalona. Pantalona no espanhol é calça comprida normal, mas a nossa pantalona, porque os mexicanos, eles estavam usando chamada boca de sino, como chamavam aqui, né? Boca de sino. Pô, mas a mamãe fazia a nossa roupa. Aliás, quando não era mãe, tinha que pagar uma costureira, não era, meu querido amigo? Só vai conversando aí, eu tô aqui. Tô recebendo a informação que daqui a pouco tem a hora da Nossa Senhora. Então, Se Deus tá? quiser. E tem também a temperatura, a previsão do tempo. Tem, né? Tem. E você vai dar aí a previsão do Não, tempo aí hoje? eu não sei. Não, aí eu contigo hoje. Quando você falou ontem, vai chover um pouco e tudo mais, eu fiquei assim. Deu uma e chuvinha. choveu. E um pouquinho. Choveu um pouquinho. E um pouquinho. Foi um pouquinho. Mas eu não tem nada. Mas, Você vai no clima-tempo, lá está escrito que eles dizem até a hora que vai chover. A gente está conversando aqui, pessoal, no nosso Hora do Rush, com o Renato Pitanga. E eu queria entrar agora, Renato Pitanga, no outro... Você não achou nada meu aí não, para ver o histórico? Isso é muita onda, hein? Muita onda. É bom porque isso aqui vai estar registrado, porque amanhã você vai fazer a cirurgia. Pega o meu celular. E se Deus por favor, quiser, meu celular. acabou Você já essa sabe, brincadeira. amanhã Amanhã tá ele vai fazer a cirurgia. Amanhã? Já tá certo. Confirmado, o hospital mandou agora. Olha, pessoal, foram, eu acho que uns 2 ou 3 adiamentos. Ele que pode falar, estou dizendo eu acho. Foram 2 ou 3 adiamentos. Mas antes, ele se preparou, organizou, ficou sentado, a gente vai fazer isso amanhã. Aí teve a história do primeiro adiamento Não, primeiro adiamento porque eu decidi cuidar do coração primeiro. Aí depois teve o segundo, que foi O médico eu falei isso, ele disse, claro, não adianta eu consertar os olhos e morrer do coração, né? Mas teve o segundo A adiamento. segunda foi porque não dilatou. Não. A segunda foi porque eu descobri, depois de um longo histórico de baixo glicemia no corpo, era 80, era 90, às vezes baixava um pouco, e eu muito à vontade com esse negócio de doce de açúcar, de refrigerante e tal, descobri que estava com diabético. Caramba. Pelo menos adquirido, né? E aí passei a me tratar, em 3 meses consegui baixar para níveis normais, e aí fui fazer a cirurgia. Na primeira vez que marcaram, Eu lembro de um lance que Foi teve agora, negócio de escada, do elevador. alguma coisa. Na véspera tinha que fazer os exames. Eu disse, eu subo 8 andares tranquilo, né? Saí assim, mentira, fui devagar tal. Cheguei lá em cima, fiz o exame. No outro dia, na segunda-feira,
ficaram de consertar no fim de semana, chegou na segunda-feira lá, Neca de Pitibiriba. Aí o médico disse, olha, não adianta subir, que para descer depois da cirurgia complica. Mas era uma cirurgia simples, dava para fazer. Bom, marcamos para a semana seguinte, quando foi na semana seguinte, aí que ficou tudo pronto, eu cheguei a ficar, que é uma fila, cara, é impressionante. Eles fazem essa cirurgia de 12 a 15 minutos no máximo, então passa por muita gente, passa pelos médicos que fazem os exames, depois manda para o cirurgião. E é uma cirurgia muito simples, o cara deita lá, e eu fui 2 vezes lá dentro, meus olhos, a pupila não dilatou, porque para tirar a catarata é necessário que a pupila dilate e tal, e o raio laser vai e corta. Eu vi o procedimento lá, e gente saindo, enxergando na hora, fiquei animado. Chegou na minha vez, não consegui, fiquei 3 horas e meia, os caras gotejando a cada 5 minutos, eu fiz as contas de quantas gotas eu levei nos olhos e imagina, a cada 5 minutos foram 12 vezes por hora. Fiquei 3 horas e meia. São 36 mais 6, são 42 gotas eu levei e não consegui dilatar. Voltei ao médico na semana seguinte, exames, remédios, e resolveram me mandar para uma outra clínica mais sofisticada, mais cara, e aí fazer sedado. É o que vai acontecer amanhã, tá? Pois é, e amanhã que horas está agendado? Bem cedo da manhã, tipo 7 e pouco. Eu vou Você estar já lá. vai estar que está lá. É bem aqui logo, cara. 7 e pouco da manhã. Bom, meu amigo, o que eu Bom, posso... significa que lá para segunda ou terça-feira eu vou estar, porque essa vai fechar os olhos, tá, tranquilamente. E eu vou estar legal, se Deus quiser, e a agilidade vai ser outra, eu vou voltar a trabalhar, porque eu na verdade, serviu muito esses 3 meses aqui, e na Cavoc, porque quando eu vim para cá, eles sabiam já da dificuldade, que quando eu cheguei, o Milton foi me esperar ali na porta, junto com o Pedro Muniz, e viram que eu saí, eu vinha tateando, né? Eu vim com a Dani, eu nem me lembro, acho que sim. Acho que sim. Bom, e eu disse da minha dificuldade, e eu estava fora do meu trabalho, da minha estação, porque eu estava com dificuldade, não estava fazendo programa. Eu leio o programa inteiro, como você também. Sim, sem dúvida alguma. Nós estamos aqui recebendo um dos nossos diretores também, que é o doutor Luiz Mário. Vem participar Você aqui. que fez Vem fazer pergunta pro cara. Perguntei pro Luiz Mário, botaram na Berlinda hoje. Você que fez tanta Levanta, pergunta levanta. para tanta gente, inclusive para o doutor Luiz Mário aqui recentemente, agora você está no lugar de responder aos questionamentos. Isso aqui é legal. Agora a gente vai O botar espírito ele pra... da hora do rush é esse, né? O espírito é esse. Ô, doutor Luiz Mário, você já tem um questionamento para fazer para o nosso entrevistado Pode de hoje, ou como fazer ele a fala pergunta. com o Vamos. apresentador? Você já tem? Vamos lá. Faça a pergunta que você quiser, pergunte. Não, eu estava ouvindo ali e estou muito feliz de saber que você vai operar amanhã e segunda-feira já está enxergando tudo. Se Deus quiser. Se Deus quiser, até para trabalhar vai ficar melhor. Até Vai, eu vou vai estar mais melhor, já está com o computador vai aqui na melhorar mão. muito a autoestima, melhora muito, graças a Deus. Mas eu queria saber o seguinte, como é que está o teu controle de glicemia para essa cirurgia? Porque se você não tiver um controle glicêmico muito bom, a cirurgia pode... No limite, 120. Bom, 120 está satisfatório. Tá, eu saí de 483, que foi aquela vez que não deu, aí eu passei 3 meses me preparando. Apareceu agora um remédio que, inclusive, a Anvisa está autorizando para controle da obesidade. Que esse remédio é impressionante. Eu não sei o nome, a Dani que sabe que eu estou tomando agora. Eu tomo 2 remédios. E esse remédio, eu sinto um cheiro gostoso de uma comida. E aí, quando eu chego que dou a primeira garfada, ele simplesmente não enjoa nem nada. Ele, como se eu estivesse cheio. E tá me emagrecendo. Então, o nível aí da... É verdade, ele Tá no emagreceu 7 e bastante. pouco. Muito. Tá normal, né? Desses 3 meses que eu vim para cá... É injetável ou é oral? Nada, é uma pilinha desse tamanho assim, de nada, uma vez por dia só, às 10 horas da manhã, que eu acho que o médico O passou... nome do remédio é? Eu nem sei, ela que sabe. Glichambil. Alguma coisa assim. Glixambi, é um coração. Glixambi. É um Parece que você coraçãozinho. passou para esse rapaz aqui, não? Glichambil. É um coraçãozinho mesmo. É o que eu tomo. Não é legal, Edrice? É O isso cara mesmo? tira fome mesmo, né? Mas esse que você me Deixa deu, a gente até mais realmente, bonito. Eu não almoço. Eu não almoço direito. Mas olha, um amigo seu, Renato Pictanga, disse que estava na casa dele e de repente tocou a cigarra, ou do tempo da cigarra. Cigarra? Imagina, tocou a cigarra.
Aí ele foi lá para abrir o portão. Quem era? Renato Pitanga. É a França, tá escrito aqui. Esposa, Pitanga trazia nas mãos uma sacola de gelo. Uma sacola de gelo. Aí o Simão Pessoa escreve que ele disse assim: eu que ainda não havia tocado em álcool, tomei um susto. E disse: que porra é essa? O Renato Pitanga havia se transformado em motorista de radiotáxi. Você já foi taxista, meu amigo? Não é isso e não. E como é que está escrito aqui? É que coincidentemente, ele havia pedido lá fez um pedido de bebida, e quem chegou foi eu por coincidência. Ele disse, pô, Renato, com as coisas gelo, na mão, tudo lá. E ele achava que era o pedido dele que estava chegando. Aí eu me lembro dessa história, ele escreveu num dos livros dele, sei lá, no blog. E ele estava contando naquele dia, um dos porres que eu e Simão tomamos vários, né? Engraçado que na época nós tomávamos 1 litro de uísque todo dia, ninguém ficava bêbado. Ele escreve aqui: desfeito equívoco. Ele estava esperando o taxista, chega você com o pedido, né? Ele fala desfeito. Faz tempo, o desfile. E ele diz assim: nós dois nos concentramos na cachaçada. Renato Pitanga, na sua nova ideia, vou mudar essa parte aqui. Na sua nova ideia, a gente já havia começado a fazer uma festa. E você participou de muitas festas assim? Bom, na verdade, eu nunca fui de festeiro, não. Eu não sou de ir para shows, essas coisas. Eu gosto, por exemplo, bar. Adoro bar, e bar que não tenha música alta que eu tenho que estar gritando para conversar. Porque bar a gente vai para resolver os problemas do mundo, né? Luiz Mário não frequenta e já frequentou. Lula disse que bastava uma cachaça para resolver problemas. O Luiz Mário era um boêmio. Mas sim, já temos dias de glória também. Mas, né? O Luiz Mário era o violeiro, depois veio o cavaco. Ele contou aqui, rapaz. Sim, veja só. Mas eu fui boêmio até a faculdade. Depois da faculdade para frente não eu só virei boêmio depois da faculdade. Eu lembro ao meu filho. Mas vem cá, a tua boemia. Só um pouquinho. A tua boemia era com violão ou só era conversa? Não, isso depende. Era dominó, era violão, ao contrário do que as esposas pensam, na boemia não tem papo de atrás de mulher. É bate-papo com amigo. Nem passa pela cabeça. Não, passa pela cabeça, passa. Delas, né? Se contam. Delas, não. Mas eu fui frequentador do Armando muito tempo, né? Mas os bares famosos de Manaus eu estive em todos, né? Do Ures, o Simão. Depois que ele veio aqui, que você trouxe, eu passei a ler alguma coisa sobre o Simão. Ele escreveu que que ele conheceu você no ano de 1998. Mas, segundo ele mesmo escreveu no blog dele, ele parece que já te conhece há 500 anos. Não, tem uma coisa interessante, isso é bom, gostei disso aí. O Simão, na verdade, foi em 97, quando dos meus retornos do Rio de Janeiro. E eu vim porque eu vim fazer uma série naquela época do terceiro ciclo do Amazonino. Eu sempre mexi com vídeo, produzi muitos vídeos, inclusive alguns premiados. E aí eu encontrei o Simão trabalhando como redator. Mas o Simão Pessoa era um cara que todos os amigos dele e os meus amigos se conhecem, e parece que durante a vida inteira, a hora que ele saía, eu chegava, e foi assim. Porque nós fomos descobrindo que nós frequentávamos sempre os mesmos lugares, o Clube da Esquina, que tinha uma banda que a gente estava sempre por lá. Enfim, era uma coisa muito engraçada. Mas de 97 para cá, que não faz assim tão pouco tempo, nós engatamos uma amizade. Pô, bicho, tivemos os mesmos amigos, dividimos emoções, mas sempre assim. Parecia que ele saía, eu chegava, ou vice-versa. Tá entendendo? Mas de lá para cá nós participamos de boas campanhas políticas, olha. E falando em campanha política, ainda hoje você é convidado para participar de campanha política? Sim, mas eu acho que se for para levar a tradição do programa, essa parte com política fica sempre para o segundo bloco. Mas deve ter acontecido alguma coisa. Hoje tu não manda em nada aqui não, tu fica na tua aí, que nós é que estamos mandando aí. Mas quando a produção me liga... Teve alguma coisa ou não teve de política? Muitas coisas. Campanhas vitoriosas? Olha, eu vou te dizer uma coisa, que eu me lembro, eu participei de todas vitoriosas, né? Se eu perdi uma, como diria o ex-vice-governador, saudoso antropólogo, sociólogo, vice do Brizola, meu Deus do céu, meu guru, esqueci o nome, a cabeça não está valendo mais nada. Bom, ele dizia que a melhor coisa foi, não tem importância ter perdido para os caras, né?
que a grande vitória foi não estar do lado dos que venceram ele. E eu digo a mesma coisa, os que me venceram, eu ainda me orgulho de não estar do lado deles, tá entendendo? Foi uma coisa assim, aconteceu uma vez, mas campanha, cara, e foi muito bom. Períodos bacanas, e fiz no interior, então, putz, uma campanha em Carauari, vou lhe dizer uma coisa. Campanha no interior é diferente da capital? Muito, e cada cidade tem sua peculiaridade. Carauari, por exemplo, é micareta. Eu nunca vi um povo para gostar, 2 candidatos apenas, que ao longo das décadas ficam disputando uma eleição sempre polarizada lá, e vai metade da cidade para um lado, metade, eu estou falando metade da cidade, porque todo dia se reúne no bairro X, mas vem o resto da cidade todo dia, uma cidade do interior, reunir 4, 5 mil pessoas todos os dias, é praticamente as mesmas pessoas que vão. E tem mais, não sei como está agora nessa eleição, mas até a última, lá pode tudo. Como o juiz é o camarada que está lá há 30 anos lá, e o juiz só muda quando ele quer, ele já tem casa, tem mulher, tem filho, tem lá, eu via, ele pode negar, mas eu via. Lá, já proibido no Brasil inteiro, lá camiseta com foto de candidato, trio elétrico, banda tocando com músicas, todo dia músicas novas. E é um xingando um aqui, o outro xingando ali, paródias e tal. E o povo, depois do comício, eles já esperam, porque acompanham todo dia o candidato até sua casa, de diferentes direções. E vai no ritmo do carnaval com trio elétrico na frente. Isso é durante, quando era 3 meses, agora são 45 dias e 45 dias. Lá é. E vai assim, os carros, não, primeiro os pedestres, depois as bicicletas, depois as motos e os carros. Todos os dias, meu irmão. Está pensando que o cara dá gasolina, os caras dão um jeito de arrumar. É como se fosse mesmo carnaval fora de época. O povo adora a campanha política em Carauari. É um negócio impressionante. Aliás, eu sei que estão assistindo a gente, que o Reinaldo hoje me ligou, é um rapaz que trabalha lá na Dono de Clube, tem um programa na nossa Carababá, e ele me disse, rapaz, você emagreceu e tal. Eu notei que ele realmente estava assistindo. Tenho assistido o programa de vocês, está muito bom e tal. Então, um abraço pro pessoal de Carauari. É uma cidade muito gostosa na época de campanha. É bom fazer campanha. Ainda temos tu falaste perguntas. de Carauari, Temos desculpa, perguntas. Pitã. Tu falaste de Carauari. E lá em Benjamin Constant, como é que é? Polarizado também, sempre há uma terceira via querendo se ensaiar, mas não dá pro gasto. Hoje né? tem o Davi Bemergui ali. Bemegui né? é o campeão. Bemegui é um campeão porque, se você considerar as campanhas, nós tivemos 3 para governador em período de 1 ano e pouco, né? Se você considerar que os candidatos que ele apoiou, mesmo aqueles que no Estado, a soma dos votos no Estado chegou a perder, que foi o caso do Amazonino, o Eduardo e o Melo, que ganhou aquela do Melo, por exemplo, o Melo teve 2.800 votos lá. O pessoal que o Davi apoiou fica sempre na faixa de 60% a 65%. O Eduardo Braga perdeu e só faltava sair os votos de Benjamin Constant, e ele estava atrás do Luiz Castro. O Luiz Castro contou essa história aqui. E eu lá, acompanhando lá, pessoal, a contagem, o Eduardo, eu me lembro bem, eu não tenho problema de falar, né? Eu conto histórias aqui e cito o nome. Aí o Davi lá no telefone, do Eduardo, como é que tá aí? Tá faltando só aí. Radapei o Eduardo. Aí, eu fazendo aqui as contas aqui, nós tínhamos feito um levantamento, que o Eduardo precisaria de X votos. Digo, rapaz, com os votos de Benjamin ele vai ganhar. Aí eu vi que era, o Eduardo estava falando com o prefeito, eu disse assim, vai ganhar, pô, aqui vai dar tanto. Aí quem falou aí? Tá legal, então um abraço. Ele acreditou e deu. Aquela diferença pequena foi a diferença lá dos votos de Benjamin Tem um Constant. vídeo dele que vibra, né? Na Tem. observação de Ele voto. estava Vibra, muito né? triste, aí de repente ele... Mas então foi o outro lado dessa conversa. Quando nós falamos aqui, demos o resultado de Ele lá. estava muito tenso na casa lá, tudo, Verdade. dançando do lado, os meninos todos. E aí, quando deu que virou, que saiu, foi. aí ele foi a loucura. Foi um negócio Foi, tem esse exatamente. vídeo, sim. Exatamente. Existe esse E vídeo. confirmou porque nós estávamos acompanhando. Eu vi primeiro, porque o meu pessoal estava lá mandando a informação e até que bate oficialmente lá no TSE, que tem que ir para lá para sair o resultado, nós já sabíamos, né? Então, o Davi Bemegui lá é uma grande liderança, é um cara muito sério, é um profissional. Ele é político profissional, ele fala isso sem problema nenhum. Porque ele, desde garoto, ele foi militante estudantil, ele foi da UESA e tal, e ele foi galgando todos... Quando o cara gosta de política, não gosta de dizer, não sou político profissional, não gosto de... Bom,
política é uma coisa bonita, bicho. O que está faltando são as pessoas decentes entrarem na política, ocupar espaço, porque senão os vagabundos ficam ocupando os espaços. Você nunca pensou em disputar uma eleição como rapaz, candidato? eu vou As dizer- pessoas te convencendo, vem cá, Pitanga, você tem que ser candidato. Você lembra na época que eu trabalhava em rádio aqui, na Novidade, por exemplo? Eu tinha um programa de muita audiência e eu A Rádio Novidade, que é hoje a Mix, né? eu trabalhava em algumas emissoras, tinha passado pela difusora e eu nunca fui um cara de saber se eu era líder de audiência, mas teve um momento que eu estava resolvendo alguns problemas, assim, é preciso dar um exemplo para sentir o momento de por que me chamaram para ser candidato. Eu me lembro que a água aqui em Manaus, e todo mundo sabe disso aqui, estava amarelada. Não era água, era lama. E- Era com a lama, né? E as pessoas iam reclamar para lá e eu tinha um negócio que eu dizia assim para os caras. Aí eu disse, olha, vamos fazer uma coisa. Defesa do consumidor naquela época, o código estava anos 90. Olha essa onda aqui. Vai falando aí, eu tô aqui. Calma, vai falando aí. Isso é porque quando ele está falando ali, eu tô... E aí? Bom, aí eu dizia assim no ar, ó, você que está me ouvindo aí, vamos fazer um negócio aqui. Aqui o Código de Defesa do Consumidor, você não pode sem cobrar pelo aquilo que você oferece. Então, a COSAMA cobra para fazer a captação, tratamento e a distribuição. Então ela está captando e distribuindo. Então nós vamos pagar só 2/3 do preço da conta. Pode trazer sua conta aqui. Hoje eu posso tudo, né? Pode. Pode trazer sua conta. Traga também com 2 testemunhas um pouco da água da sua torneira e nós vamos entrar lá no Procon e vamos entrar e cobrarmos o direito de pagar só 2/3 da conta d'água. Aí o Quintas acha de... O governador, ligado para o governador, olha, esse cara tá falando. Aí ele entrou no ar. Essa água é potável, não sei o quê, você está falando uma besteira. Eu disse, o senhor viria aqui na frente de testemunha, chamar a televisão e mostrar o senhor bebendo essa água saindo da torneira direto? Não, mas ninguém bebe água de torneira. Bebe. Ou o senhor pensa que todo mundo tem dinheiro para comprar água mineral? Vamos fazer o seguinte, se o senhor beber essa água, eu retiro o que eu estou dizendo. Porque para mim, o senhor está dizendo que a água potável tem que ter insípido, inodoro e incolor. É o princípio básico que todo mundo... Eu fiz uma confusão. Bom, ele achava que o saudoso Gilberto Mestrinho pediu para um dos filhos me convidar para ser candidato, né? O próprio Gilberto Foi, o próprio falou Gilberto. para um dos filhos. Foi. Aí eu não acredito. Que é isso, né? Ele botou no telefone, falou. E eu disse não. Mas por quê? Eu digo, olha, eu gosto muito de política para mim entrar e ser candidato. Eu não quero quebrar esse encanto. Eu gosto de trabalhar na política. Aí o Gilbertinho disse assim para mim uma vez, bicho, tu não queres ser candidato? Então, está terminando o prazo de filiação amanhã. Aquele prazo que você tem. Tem prazo. E eu disse assim, não quero. Ele disse, eu penso que você deveria assinar a filiação. Depois de amanhã, quando terminar o prazo, você vai ter ainda a possibilidade de escolher se quer ou não. Porque se você não assinar, você só vai não poder mais ser candidato, né? Tem a hora da Ave Maria agora? Você vai chamar? Eu tô doido para te interromper, como você Então faz. tá, Calma aí. exatamente. Falta Falta um minuto ainda. Pode falar. Então, naquele momento, eu cheguei a pensar em ser candidato. Mas eu digo, não, cara. Mas você chegou a pensar. 3 vezes, essa é a primeira. Mas e se filiou ou não? Me filiei. Ainda é filiado? Eu acho que sou porque eu... Mas tu ia te candidatar para o quê? Para deputado? Não, naquela época era para deputado. Pra deputado. E eu não quis, não. Aí teve outras 2 vezes que eu fui inclinado e uma quase que eu vou. Essa fica para depois do Fica para depois. Essa a Tá gente bom, quer então. saber qual partido que você está afiliado ainda. Se nessa filiação você brigou com alguém, que você não é de brigar, você parece um santo. Só não. Se você foi para as porradas com alguém. Foi, não é? foi muito. Porque, olha, gente, essa conversa que a gente está tendo hoje com o Renato Pitanga é pra gente. Não é que a gente quer conhecer ele, não, é pra gente ouvir as histórias. Tem muito, ainda não tive Esse nenhuma. cara tem. Uma vez eu viajei com ele no avião, a gente foi para Porto Velho. Eu, garotão ainda na comunicação. Jatinho. No Franzino, no Jatinho, não foi? Foi no Jatinho. Depois Vamos assistir uma palestra. É, daqui a pouco. Agora ela tá vindo aí. Nossa Senhora tá vindo aí, não é? Quantos segundos? Vamos lá. 20 segundos só, então, ó. Mas já pode entrar Você desde que já. está aí do outro lado, acompanha, daqui a pouquinho a gente vai rezar. Em rádio, como ele fala, tem esse momento, 6 horas da tarde. 6 A hora da manhã, Ave Maria. A hora da Ave Maria. Então a gente vai dar uma parada agora. Venha Nossa Senhora, venha ficar conosco. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Está
estava aqui. Bom, a gente já está de volta, entrevistando hoje um cara que tem história no rádio, tem história na política, tem história no meio político, não só da capital, do interior também, e que está aqui na Cavoc nos ajudando. Sábado agora ele vai fazer uma cirurgia amanhã, ele vai parar de ficar mesmo assim, olhando, mexendo, coisinha a mais. Antes do intervalo, meu caro Renato Pitanga, a gente falava sobre filiação partidária também. Sim. Queria que você concluísse essa parte, porque ainda tem pergunta do doutor Luiz Mário, do nosso querido Milton Cordeiro Passou um Júnior. tempo, essa ideia foi embora, e eu também fui embora de Manaus, já eu acho que é a segunda vez ou terceira vez. Você é afiliado ao partido político até Vou hoje. chegar lá. Bom, aí deixei isso de lado, fui chamado para fazer rádio no Rio de Janeiro de novo, lá, enfim. Aí o meu irmão foi mais direto, disse, cara, tu tem que voltar para Manaus e tem que fazer política. Ele é um empresário bem-sucedido e disse, vai lá e eu vou te ajudar. E eu fui quando esse retorno em 97 que eu vim, ele bancava uma boa mesada para mim ter um conforto. Mas não foi preciso não, porque de imediato eu comecei a fazer os filmes da época do então governador Amazonino Mendes, a conta quem tinha era a agência do Ronaldo, mas o pessoal do Como era o nome da agência? Do Mário Acho que é Júnior. DMP, não era assim? DMP. DMP Marketing e Propaganda. E tinha também uma do Mário Júnior. A Besançon? Não, a Besançon foi lá atrás, no final dos anos 80, que eu estava no começo também. Bom, aí nesse período eu já estava onde eu queria, próximo da política, fazendo trabalho, porque o gostoso, sabe o que é? Você ter uma ideia, escrever, levar para o cliente, ele olhar, aprovar, e aí vai para o ar. E o mais gostoso é um dos filmes que nós fizemos, é bom exemplo para isso, do terceiro ciclo, que eu estava em Coari, num hotel, assistindo a televisão, no horário nobre. Aí, de repente, passou aquilo, eu vi que era um programa político, aquele que ia para o ar às segundas-feiras, com a propaganda local, toda segunda-feira, de pré-campanha, não no período eleitoral. E o Heron Bezerra, dizendo, isso é uma mentira, não sei o quê, e mostrando mais uma vez um VT que nós tínhamos criado, tínhamos produzido, e que era tudo verdade. Eu digo assim, olha o que é gostoso, uma coisa que saiu daqui, eu escrevi e de repente está repercutindo, né? O feedback chamado, o retorno, isso é que é muito bacana, tá entendendo? Eu vi aqui que ele era deputado estadual, o Heron Bezerra. Peraí, deixa eu ver aqui de novo. Vai contando aí, vai contando. Ele não sabe a quantidade de coisas boas que ele fez, por exemplo, para esse estado. Eu contei um dia desse aqui, que a própria UEA nasceu de uma situação como essa, que o Amazonino queria trazer 40 médicos para mandar para o interior, porque os médicos não queriam ir, e quem ia só ia de avião e voltava rápido, né, Luiz? Mas, na verdade, eles entraram na justiça e aí, enfim, foi aquilo que eu contei, que alguém disse, olha, a justiça proibiu, os cubanos não poderão vir. Isso nós estamos falando, colega, eu acho que nos anos 90 ainda, né? E aí acabou de ter a ideia de ter que fazer uma faculdade para criar o curso de medicina. Eles deram também. Bom, a pergunta era sobre... Partido Político, filiação. Me filiei novamente, eu estava afiliado. Em qual partido? Rapaz, eu me lembro que eu chamava de Partido do Renato Pitanga, que era o PRP. PRP. E hoje? Eu já tinha até número, 44 e 44. O cara me deu um número que eu quisesse, né? Mas eu não quis sair candidato. Período em Benjamin Constant, porque Benjamin foi uma história à parte. Agora eu quero te fazer uma pergunta, tá? Como é que você chegou em Benjamin Constant? A gente sabe que você foi para o Rio, voltou, trabalhou em Manaus. Como é que foi? Foi uma ideia? O que foi? Não, você cara, resolveu ir para lá? Na verdade, eu sempre fui o cara... prometeu te matar aqui, se eu vou me esconder no interior. Vou lá para longe, é isso que aconteceu? Não foi nada disso. Foi o quê? Eu sempre fui e voltei para... Eu já tinha morado em Benjamin, em Maitá, período de 1 ano, 2 anos. Eu sempre fui de ir e vir para Manaus. E morei em Rio de Janeiro, morei em São Paulo, morei em Porto Velho. Ele é amazonense? Eu sou amazonense de Manaus, tá? Mas eu sempre, depois de 18 anos que eu casei, eu não parei mais. Pra você ter uma ideia, a ida para o Humaitá foi assim, eu fui transmitir um jogo ainda pela Rádio Baré, e aí conheci o prefeito e tal, agora eu vou lá, e levei minha mulher, ela gostou. Quando eu vim aqui buscar, eu vim pela estrada, busquei, bora lá, tá, deixa aí, não, as coisas, deixa aí. Eu voltei 3 meses depois, estava lá,
Só desligamos o fogão, mas a panela estava em cima, a roupa que estava estendida que eu fui pegar, saiu só um pedaço. Era coisa de menino mesmo, né? Coisa louca, eu vivi aventura. E aí voltamos, era para fechar a casa, entregar e voltar para morar em Humaitá. Eu sempre fiz esse tipo de coisa. Benjamin não foi diferente. Eu, na verdade, eu estava iniciando empreendedorismo. Eu estava querendo viver como empresário. Já com uma boa experiência de comunicação, eu havia quebrado, literalmente, num pequeno negócio que eu tinha, que estava prosperando, e morando na casa da minha mãe, tive que voltar com filhos, e o meu irmão, esse empresário, veio aqui em Manaus e disse, olha, tem um pessoal aí que está ganhando licitação de rádio para implantar o rádio, e eles estão ganhando e não estão montando, que custava caro para montar uma rádio. O equipamento hoje que você compra por 100 mil custava 500, 600 mil. Um console profissional hoje tem 500 mil reais, você viu o preço. Ele disse, faz o seguinte, procura um cara desse aí, numa rádio dessa, meu irmão, monta e vira sócio, eu entro com o equipamento. E assim eu fui, descobri que um ex-prefeito estava querendo comprar e arregou do preço. Eu cheguei com um cara que era dono da papelada e disse, bicho, tu ofereceu por 30 mil só a papelada? Isso, eu disse, vamos fazer o seguinte, essa rádio montada vale 600 mil na hora que der o start. Muito obrigado. Em seguida vai aumentar o preço para 1 milhão. O café que nós agradecemos a Thalita. Ele disse assim, como é que você vai fazer? Você vai falar a história de por que você destruía a garrafa de café. Por isso que aqui nós temos a preocupação de trazer tudo com alguém trazendo café já para você. Eu disse assim, olha, se você quiser, a gente entra de sócio, eu trago o equipamento e vai valer. Você já passa a ter daqui um ano alguma coisa que hoje é 30 mil, tu vai ter 300 mil, 299, que eu quero 51%. Aí foi feito. Fui para Benjamin, como eu fazia em outros locais, para treinar o pessoal e deixar a rádio funcionando. Mas a cidade era carregada de problemas de tudo que é ordem, questão social, de saúde, segurança, tudo lá na fronteira. E eu consegui colocar a rádio, ainda que seria aquela fase de experiência, estou autorizado a ir para o ar para tocar música, por que eu não vou poder fazer um programa para oferecer o serviço para a sociedade? Eu aproveitei em experiência, em vez de tocar música, eu fazia meu programa e tal. E na região não tinha rádio, a rádio que tinha era a rádio do governo, mas era uma rádio que não entrava, não interagia com a população. Cara, ninguém ouvia rádio, ninguém conhecia o que era, que tinha uma pirata aqui, outra ali. Em 3 meses, e nós temos um instituto de pesquisa, uma pesquisa política, eu mandei inserir. Todo mundo já tinha rádio, e desse universo, 95% da população já tinha rádio, 95% desse 95%, desse outro universo, eu já estava ouvindo meu programa. Benjamin Constant. E Tabatinga e Atalaia me ouviam, e São Paulo de Olivença, que eu tinha um belo de um transmissor lá. E na região, lá o ponto é mais alto, e tudo desce de lá para cá. E nós chegávamos muitas vezes, passava a maturar. Enfim, eu comecei a criar um nome de serviço, porque eu comecei a mexer com a sociedade lá. Sabe? Questões mesmo dos caras aplicavam golpe. Sabe o que os caras faziam? A Fogás aqui saía daqui carregada com a Bemol, sabe que a Bemol, ela monta a agência para não pagar a agência, tem a farmácia, eles montam aquele negócio que dá despesa para eles, eles montam. Então a balsa é deles, eles vão carregados de gás para lá. Estou dizendo aqui na boa, porque se quiser eu digo o funcionário que me falou e provei que eu acabei com esse negócio. Eles iam, não sei se 20 mil, 30 mil botijas para aquela região. Só que chega lá, o representante, que eram 2, tinham que ficar com tudo. E o cara ainda tinha 1000 botijas lá, um exemplo. Olha, a balsa vai chegar daqui 2 dias, cara. Segura a balsa, vai lá, manda ficar na curva do rio, não sei o quê. E aí eles espalhavam na cidade que a balsa encalhou, sempre era uma questão ou outra. E vendiam o gás todo que eles tinham para um comerciante agiota que tinha lá. O que acontecia? Espalhava na cidade, o povo corria aquilo que custava 40, vendia por 150, por 200. Sacanagem. Eu ia por lá e dizia, esses riquinhos aí que estão milionários com essa situação Aí começava a denunciar. Mas esse teu tipo de fazer jornalismo naquela época, no interior, com denúncias sérias, te rendeu algum tipo de ameaça? Não, Patrick, vou dizer uma coisa. A melhor coisa que você sabe de alguma coisa é ir de público e denunciar, porque você passa até a ser protegido por essas pessoas que poderiam... O teu algoz vai ter que te proteger, porque ele passa a ser o suspeito número 1. Colegas nossos que morreram é porque estavam chantageando, dizendo, olha, tem isso aqui, o cara vai e mata, pô.
Eu não tinha essa história. Então eu dizia, não, e eles, porra, não faz isso e tal. Queriam colocar um patrocínio aqui comigo, não, mané. Vou mandar aí um patrocínio toda vez, um salário mínimo. Passa para tua mãe, que está precisando. Comigo, não. Sabe por quê? A economia popular, o povo começou a gostar. E eu descobri que eles estavam me chamando de senhor verdade. Eu não queria ser o salvador da pátria, o herói, não queria porra nenhuma. Eu só achava que aquilo era sacanagem. Porque, vou dizer uma coisa, eu sou capaz de dar um golpe num camarada que tenha muito mais dinheiro do que eu, mas roubar quem tem menos é covardia. E uma coisa que eu nunca fui terrível. é covarde. Então, veja só, isso eu estou respondendo porque a intenção de ser candidato. Começou a rolar lá na cidade, em situações como essas, aquela que eu acho que pessoas passavam aí lá comigo, eu tinha na minha frente um computador e uma assistente de produção eficiente, que é a Daniele, né, que me acompanha. Tudo que me perguntava eu sabia responder, está no Google. Ou então a minha vida mesmo, como experiência, eu sempre. Aos sábados e domingos iam as famílias lá conversar comigo lá, ou um lugar que eu gostava muito de ir, lá no Odri, deve estar me assistindo, um abraço para você, meu compadre. Ia para ele ficar na esquina do mercado, você quer saber a sua vida da cidade, você vai no mercado ou vai no puteiro? E tinha isso lá? Oxe, em todo lugar tem. Eu tava dizendo Então assim, você ia para se informar ao puteiro? não, eu ia me informar mesmo, sabe? De verdade. Não, eu digo puteiro porque as meninas estão lá. Claro. E graças a Deus, mesmo, com todo respeito, eu nunca precisei usar o serviço das garotas, né? Enfim, lá nessa cidade, eu sabia as coisas e levava para lá, para a rádio, e esclarecia e colocava e resolvia, como essa questão do gás. E outros tantos. Bom, nisso começou também a aparecer, além das pessoas que iam lá, e levavam galinha, e levavam batata. Comum, né, isso no interior. Isso é legal, essas coisas, né? E tem mais. A minha rádio, igual aqui, tinha ali um lugarzinho do cafezinho, tinha umas frutas. Chegavam, o Belão ia sempre lá, Ricardo Nicolau, e o pessoal que trabalhava comigo era uva, era maçã, era não sei o que, era suco. E o meu pessoal das comunidades chegavam lá, estavam lá. Aí eu, às vezes, tinha saído, quando eu voltava, já lhe deram um café, já lhe serviram um café com leite, uma fruta? Ainda não, por favor, é esse pessoal aqui que me interessa. E aí, isso era muito sincero, porque eu não estava candidato a nada. Começou a aparecer convites. Gente que ia lá, eu lembro que o Jefferson Prata esteve aqui, me ofereceu o partido. Pô, bicho, tu tem uma liderança tão grande, o Lupécio e tal. Bicho, eu não quero saber desse negócio de ser candidato. Pô, mas tu pode ser candidato a prefeito. Eu digo, se eu for prefeito eleito, eu provavelmente vou ficar 1, 2 meses, depois eu vou querer sair. Porque comigo eu sou sempre assim, eu estou sempre indo. A coisa, quando eu conquisto, perde o interesse. Um dia, um dos caras lá que era vereador, presidente da Câmara, estava querendo ser candidato a prefeito, foi lá comigo e disse, bicho, eu vim te fazer um convite aqui. Aí eu pensei que ele ia me convidar para ser vice dele. Ele disse, eu queria ser teu vice. Pô, eu tenho andado por aí só. Eu digo, rapaz, eu não quero não, meu irmão. Aí eu disse para ele, e isso foi no ar. Disse, olha, tive um convite, a coisa está ficando séria. Eu queria dizer para vocês que não sou candidato, não quero ser. E se for um dia, não vote em mim, porque eu não vou fazer melhor do que esse pessoal que vocês estão querendo evitar. Acabou com ele mesmo. Não, mas é verdade. Você falou a realidade que você estava sentindo. Se eu estou dizendo... Mas você se arrependeu? Não, porque eu ficaria no máximo, eu tenho certeza que com 2... Rapaz, o problema do deputado, de um vereador, de um prefeito, sabe o que é? 6 horas da manhã batendo na porta do cara com uma conta de luz para ele dar o dinheiro pro cara essa pagar. onda vai acabar. Olha, a partir de amanhã vai acabar isso Tô aí. vendo aqui. Ó, Escute só. Deixa eu só te falar uma coisa no teu programa agora. O caso que envolve o indigenista brasileiro e o jornalista inglês, o Don Phillips. Tem informação atualizada aqui. Vamos. Equipes de busca que fazem as buscas aí por eles encontraram um material orgânico, aparentemente humano. Onde é que foi encontrado isso? No rio próximo ao Porto de Atalaia do Norte. Isso foi hoje, sexta-feira. Esse material já foi colhido pelas autoridades e enviado também para análise, junto com aquele sangue que a gente falava, inclusive, ontem. A gente está aqui só colocando a atualização dessa informação que está aí, a fonte dessa informação, o portal G1. Vamos lá. A gente podia ligar para aquele rapaz. A Dani pode fazer a conexão depois. Bom, Aliás, é bom Comodoro, né? vejam só. Essa vez quase que me pega, porque eu cheguei a me empolgar. Realmente, eu andava na rua
E se você andasse em qualquer rua no horário do meu programa, é como antigamente na Globo, que você saía acompanhando a novela de janela em janela. Era uma coisa muito bacana, gostosa. Eu passei a ficar, eu ia lá e ainda tinha residência aqui. Passei a ficar mais lá do que aqui. E Benjamin, Benjamin Constant. teu local era Benjamin. Meu local era Benjamin. Mas eu chegava em Letícia, às vezes, e perguntar o preço de uma loja. Aquilo, por favor, ela disse, olha, senhor Renato Pitanga, eles reconheciam que a minha voz no ar é a mesma. Patrick é igual, a voz dele no ar é pessoalmente a mesma coisa. Eu não tenho cara que tem essas coisas. Tem cara que embosta. Embosta. Não precisa. Tem cara que embosta a voz, né? Bom, e aí é tudo. A vaidade é uma coisa, mesmo que você seja um cara contido na questão da vaidade, mas pessoalmente aqui é gostoso o reconhecimento, é gostoso você ser tratado. Às vezes você não paga isso, não paga aquilo. Enfim, isso é uma forma de agradecimento. Fico feliz lá. Perguntas? Eu tenho umas perguntas aqui, mas foge um pouco dessa parte que é da política. Meu querido, eu ouvi alguma coisa que você andava nas viagens de avião e tudo, e os livramentos na sua vida. Me conta as tuas viagens que são histórias assim que de arrepiar os cabelos. Olha, eu tenho uma coisa engraçada que eu falo às vezes. Agora, esses dias aqui, alguns de vocês, eu não sei quem foi exatamente, você está com medo de fazer essa cirurgia? Não tem a mesma coisa quando fez o procedimento do coração. Eu te falei isso. Foi, do coração. Eu estava assistindo o cara fazendo tudo aquilo ali, não fiquei nervoso, porque meu pai dizia para mim, tu vai ter problema na vida, que tu é um cara sem medo. Realmente, não é o corajoso, porque eu sou bom de porrada, nada disso, eu não sou nada disso. É que eu realmente não tenho medo. Talvez um médico possa explicar isso, mas eu nunca tive. E a questão dos voos, eu contei um dia desse aqui, de uma saga em que eu precisava emendar um trabalho que eu tinha feito, uns vídeos que eu tinha feito, e o Tiradentes me ligou, eu estava em Nova York, e peguei, lembra que eu contei aqui, acho que foi no teu programa que eu vim, para Miami, de lá peguei um voo para amanhecer aqui em Manaus, já peguei a Tavage, chegou em Tefé, ou não, em Irundepé, peguei um avião do Picão, que já faleceu, né? E fui para, enfim, cheguei em Envia. No outro dia, chovendo, ele não queria um cara experiente como ele, né? Você conheceu bem ele? Era um cara que ia para garimpo, posei em pista de barro. Era piloto? Era piloto? Picão. E aí eu peguei, Apareceu. disse para ele, bora, bicho, bora assim mesmo. Então, essas coisas eu fazia sempre. Agora, livramento é que eu, quando resolvi sair da CEPRO para fazer a coisa que eu mais gosto na vida, que é a campanha política, isso naquele momento. Eu saí, eu tinha que vir para o Alto Solimões, acompanhar a equipe de pesca, inclusive os 2 rapazes morreram naquele acidente da Rico, aqui colado no aeroporto. Era para estar naquele voo. O Luiz Castro, porque você não vai viajar? Eu digo, eu não vou, cara, eu vou cuidar eu estou lá. Não, mas eu sou o secretário e você trabalha. Eu estou dizendo para lá, eu não sou mais, já pedi demissão, pô, tá lá, ele não sabia ainda. Ele ficou sabendo da minha demissão desse jeito, ele ficou magoado. Mas por que eu tinha que sair? Para não morrer, mas eu não sabia que ia morrer. Essas coisas acontecem e eu sigo sempre o meu instinto, eu não forço a barra. Eu vou viajar, deu algum problema? Eu não vou forçar a barra. Teve isso naquele ônibus que caiu lá na ponte do Itacoatiara. Eu vendi a passagem meia-noite, cara, para uma pessoa. Não sei se a pessoa morreu, que não morreu todo mundo, só voou meia dúzia, sei lá. Eu e um amigo meu, que hoje é coronel já reformado do Exército, eu não ia porque eu queria ficar. Foi uma véspera de novembro, de eleição, né? O pessoal estava indo para votar. E eu resolvi ficar porque, apesar de estar no Exército, soldado, eles não deixam a pessoa, eles seguram, tiram o documento e seguram porque ela não vota. Eu estava no meu, eu não tirei do Exército, eu entrei com tudo, com carteira de motorista, tudo. Enfim. E também foi outra. A terceira, que eu me lembro, são várias.
Aquela bomba que explodiu com o doutor Armando, que também já faleceu. Ali foi 10 de julho, centro. Foi logo que dobrou ali. Fazendo a curva para lá, né? Foi na O 10 de escritório dele era assim, ficava o colégio militar aqui, era pouco antes da curva ali. julho. Era para sentar no carro com ele. Aí, Foi não, a tinha bomba ido... ou foi a caldeira da Santa Casa? Não, Não, foi a bomba ali no carro. foi uma bomba no carro. O carro dele. Foi Carro do assim. advogado. Foi assim, eu fui lá, estava conversando, eu fui lá cobrá-lo, a conta Quem não era era o minha. advogado da época? Era o... Armando Gimenez. Ah, conheci muito. Aí, o doutor Armando, aí ele era amigo nosso e um amigo meu que estava na Europa precisando do dinheiro, vai lá e cobra ele que ele está me devendo e pá. Aí eu fui lá, disse, bicho, não sei o que, ele era gente muito boa, né? E uma conversa, não, eu vou, aguenta aí. Aí ele precisou ir no fórum, ali na Aparecida, me abraçando, conversando, descemos aquela escadinha daquelas casas antigas. Mancando. E aí ele disse assim, Tanga, vamos ali comigo, bora conversando. Aí eu ia com ele, mas me toca o celular, ainda um grandão, e o rapaz que trabalhava comigo disse, olha, o teu irmão é dos Estados Unidos. Aí eu peguei. Aí eu vi que a conversa, o assunto é interessante, eu não ia falar lá dentro. Aí ele disse, bora, ele ligou o carro e ficou esperando. E o carro dele estava assim, ali é estreitinho, aquela ruazinha que você vai, que passa por ali, né? Rapaz, eu disse, fiz assim, não, pode ir. Ele foi. Quando chegou mais na frente, porque ele dobrou, não demorou muito, tampão! Aí o Ivaldo correu lá, olhou e disse, o carro do doutor Armando que explodiu. Explodiu aonde? Lá embaixo do banco do carona. E ele só não morreu porque atingiu a perna dele, estourou a veia femoral, porque ele estava na frente da Santa Casa, estava funcionando. Levaram ele estancado, porque ele, né, se estivesse mais longe. E se o cara tivesse com alguém no carona, que seria eu? Eu teria Então morrido. já foi o terceiro episódio, ou terceiro ou quarto já, livramentos. Tem isso. Eu me lembro, mas teve outros. E eu descobri depois que eu digo assim, na minha parte religiosa, depois de passar 20 e tantos anos, não, eu nunca fui ateu, mas eu procurava querer entender a existência de Deus, porque o mistério da fé é esse, né? E eu comecei a querer entender que eu tinha uma missão aqui. Não é possível, eu não sou tão privilegiado, minha mãe é muito religiosa, mas eu não dava nem tchum para nada. E comecei a ver que a minha vida era assim, de estar sempre servindo as pessoas, e hoje em dia eu sou agraciado, encontro amigos, colegas de trabalho muitas vezes, que contam a história que eu nem me lembro do que eu fiz pelas pessoas que eu ajudei. Aí eu disse assim, então eu não tenho missão nenhuma, isso é uma forma de Deus, você ter um cara que tem que continuar por aí, porque só pode ser. Foram 3, 4, sem contar coisas menores, né, de eu chegar. Eu não conheço todos os municípios do interior, mas eu conheço uma boa parte. Eu tenho certeza que o doutor Luiz Mário conhece muitos, se não todos. Eu já fui em todos, alguns eu não me lembro, assim, exatamente. Isso eu sei, quando alguém começa a falar, mas eu estive em todos porque eu acompanhei durante alguns anos as viagens. E nessas viagens, Pitanga, nesses interiores, comunidades, que não é só sede administrativa, né? Tem aquelas comunidades distantes também. Eu fui uma vez a Manacapuru, pegamos um barco com o finado prefeito Regis, ele era prefeito, a gente foi num barco e de noite e o barco simplesmente parou no meio do rio, numa entrada que eu não recordo agora. E começou a entrar água no barco. Sério, o barco parado. Parou o barco, não jogava mais, bombeava água para fora, e aquilo teve um desespero e as pessoas chorando lá, e um cara pulou no rio para poder tirar alguma coisa lá e o barco funcionar. Ele voltava de novo, 2 ou 3 vezes lá, e o barco conseguiu funcionar. E o que chamou a atenção, quando focaram no rio ali da Lanterna, o que tinha de jacaré, meu amigo, nesse lago lá, aí me deu medo. Então eu contei essa história para saber, e você nessas andanças aí, o que é que já aconteceu contigo? Cara, nada, absolutamente nada, nunca, a não ser uma vez atravessando aqui o Rio Negro, não queira atravessar esse Rio Negro com vento forte. É diferente do Rio Madeira, que corre muito, não levanta onda, mas corre. O Solimões, que é volumoso tem algumas partes de Solimões que você não vê o outro lado, como tem no Rio Amazonas, né? Que é o mesmo. Tem no Rio Negro. Aqui na Baía do Buiuçu, vários barcos de amigos meus já... Agora, esse Rio Negro é cruel, a água parece que é verdade. Só na Baía do Buiuçu, né? Na Baía do Buiuçu realmente é grande. Eu tenho vários amigos meus que já, inclusive, faleceram e outros perderam o filho. O Rômulo Mariano Rondon, neto do Cândido Mariano Rondon, perdeu o filho lá. E aí ele ficou desgostoso, foi embora para Fortaleza, né? O Wilton Oliveira, que o irmão dele era dono de um supermercado
que tinha ali no quilômetro 5 da Manaus-Caracaraí. Ele estava no barco, os amigos nossos, o barco virou, o filho dele morreu lá também. Outro barco que virou há pouco tempo lá foi o barco do médico cirurgião. Águas do Rio Negro, isso. Aqui na Baía do Buiuçu, saindo já depois daquele tatu que tem. Terrível, rapaz, isso aí. Antes da Navilhana, chegando antes da Navilhana. O Silas Avelar, o barco dele também virou cirurgião. Tem muitos barcos de amigos meus que morreram lá. Eu já passei um sufoco muito grande ali naquela Baía do Buiuçu. Eu também já passei. Tinha um Muito barquinho, grande. uma trake americana de pesca que a gente tinha um motor de 60 que a gente costumava pescar, fazia arremesso, né? E a gente pegou um tempo, muito vento ali, realmente sobe umas ondas muito grandes. Muito grandes. Que a gente tem que andar bem devagar, tem que realmente parar. Se for Cortando querer. a onda em cima Se daquele. for querer. O problema é que vem de todo lugar. É né? complicado. Se o cara levar uma velocidade, o cara vai virar. Então a pessoa eu tem viajei que ir bem pouco e buscar logo a beira, não tem outra Para a conversa. quantidade de idas e vindas no interior, por exemplo, eu fiquei esses 15 anos em Benjamin, e um bom tempo mais lá do que cá, eu tive que fazer 2 vezes só viagem de barco, porque eu estava querendo vir de barco. Uma delas eu vim de barco e voltei. Voltar é cruel, porque dá 7 dias no mínimo para lá. E para volta da viagem, essa época agora, o rio está cheio, está lindo, paisagens lindas, você faz em 3 dias. Eu sou doido para fazer essa de volta. Bom, mas teve situações do candidato morrer num acidente bobo, como foi aqui, o candidato era do Iranduba. Meu Deus do céu. Vovô, que é casado com a filha do Gilberto Mestrinho. Perfeito. Meu amigo demais. Doutor médico. Operou o Luiz Augusto. Foi ele que operou o Luiz Augusto de Amida. Médico, gente boa. Era e o vovô, naquela noite... casado com a Maria. Com a Maria Mestrinho, exatamente. Que deu o rim pro pai. Veja só, eu e o Simão Pessoa não fomos à noite, estávamos virando lá direto, e quando foi de manhã, já ia pegar o Simão para ir para lá, e disse, rapaz, é o nome do médico lá, doutor... Rapaz, chamava ele de vovô. Morreu. Eu disse, como? Ele ia na frente da canoa, outra canoa veio e tal, entrou, enfim. Bateu nele. E eu digo assim, não foi livramento, porque eu não ia mesmo normalmente eu não ia para essas comunidades. Agora você falou da questão das comunidades. Sim. Pô, lá em Benjamin Constant tem uma comunidade lá que tem 4.500 a 5.000 pessoas, é indígena, comunidade lá do Feijoal, e eles deviam emancipar para criar um município indígena mesmo, sabe? Que eles, é a reserva, é isso, aquilo. Os caras têm ruas asfaltadas, os caras têm televisão, tem tudo lá. E eles têm renda própria lá. E igual o Mariaçu, igual a tantas outras que tem aí. Eu, inclusive, sou favorável que se criem novos municípios. Vai dar mais despesa. Não. O problema, muitas vezes, é que nem se você deixa, dependendo do prefeito, esses recursos, que não é só para a sede do município, é para as comunidades. Não chega lá. Não chega lá. É por isso que, muitas vezes, é necessário. Porra, peraí. E você condena aquela comunidade a viver no ostracismo, uma coisa terrível. Nem a medicina chega lá. Por quê? Se você diz assim, não pode você planejar pela exceção. A regra é chegar o dinheiro e o cara usar o dinheiro para o bem da população. Essa é a regra. Agora, se o cara é bandido, não vou fazer pela exceção. Não posso. Eu tenho que acreditar que hora dessa aqui e ali vai acontecer de ser um cara sério e fazer um trabalho bem feito para a sociedade. Eu tô notando que tu tens aí um leve bigode, uma leve barbicha. Você já usou barba? Você disse que teu cabelo era um pouco grande lá. Nunca, não tem nada. Eu sou neto de índio, não tem como. Não tem pelos? Eu tenho meu avô, meu avô e bisavô, europeu, espanhol, né? Agora, não tenho, eu tenho um irmão, dos 8 irmãos. Teu peito é cabeludo? Não, nem as costas. O peito e o não é nome cabeludo, Pitanga? as costas o nome também, Pitanga é o que? Teu sobrenome? O que é? A tua avó? É Pitaanga. Sim. Tá? Na verdade, Pia é vermelho, né? E eu não sei porquê, mas ela dizia, não porque era o idioma dela, que ela mura. Mas em Tupi-Guarani é isso aí. Mas ela chamava, porque ela também tinha ouvido falar que era... Esse é um Pitaanga.
Ela dizia. Isso quer dizer o quê? É pequeno e vermelho. Pequeno e vermelho. É estranho, né? É estranho, pequeno e vermelho. Tu tens alguma coisa pequena e vermelha, além da língua na tua boca aí? Não, minha língua é a orelha. A tua língua deve ser grande, que tu mete a porrada mesmo, né? Aliás, você é conhecido. Não, você está perguntando, eu sei o que é. O Milton vive falando isso aí. Se você vê, Milton, você nem reconhece o homem mais. Verdade, o homem é verdade. Viu? Se você Eu vê, não você quero nem ver reconhece. nada, não. Eu Não. quero ver nada, Se não. você vê, você nem reconhece. Eu não quero é ver. Ó, a gente vai dar uma pausa. A gente vai dar uma pausa rapidinho. Já, como diz o entrevistado sempre. É um minuto bem rapidinho. A gente vai dar uma pausa rapidinho. E eu lembro você que está acompanhando. Não a gente. perguntaram nada dos anos 70. Calma, rapaz. Eu lembro você que está acompanhando a gente, se você quiser fazer, se você quiser cuidar da sua saúde de verdade, cuidar da sua saúde com exames, com profissionais, entra aí na internet e procure a Clinicor. É isso Você aí. vai encontrar todas as informações sobre importantes exames. Olha, amiga do teu coração, hein? A gente volta já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Nós estamos de volta conversando com um dos maiores nomes, sim, da nossa comunicação, história na política, história no interior, proprietário de uma emissora de rádio, cara, proprietário de uma emissora de rádio. Ele, quando sabe de alguma situação que ele construiu ao longo de décadas, quando ele sabe de alguma informação, ele entra em contato com os correspondentes que ele, ao longo de décadas, fez, e os caras atendem na hora. Quando vem lá o telefone, caramba, é do Renato Pitanga. Alô, Renato, diga lá. Alô, Pitanga, diga lá. Alô, corpo de modelo lindo, manda pra gente. Mas, enfim, e os nossos dois co-apresentadores, como você chama, né? Tem algum questionamento dos nossos co-apresentadores aqui ou não? Senão a gente passa para a década de 1970. Então, vamos passar para a década de 1970. O que te chamou a atenção nessa década, Pitanga? Bem, papai, eu estou dizendo assim, eu me lembrei de uma história agora, que é dos anos 70, um cara que foi colega do Colégio Pedro II, e uma vez, Ginásio Amazonense Pedro II. através de outro colega, um amigo meu que foi lá para uma churrascada lá em casa, em um período que estava legal, né, casa grande e tal. Aí ele chegou lá comigo e esse colega disse assim: escuta, bicho, tem um amigo aí fora aí que disse que te conhece, queria vir aqui na tua casa. Eu disse, claro, entra aí. Aí o cara chegou. Eu estava ali por volta dos 40 anos, né? E esse meu amigo da minha idade, mas ele estava com o cabelo todo grisalho já, precocemente. Aí ele chegou comigo e disse assim, chegou e disse assim para mim, escuta, O correspondente. Ó, a gente já está aqui com o correspondente. Vamos lá. Alô, Nailson Tenazó. Eu vou passar aqui para o cara que você tem muito mais intimidade e que é o cara, e nós estamos ao vivo, tá? Aqui na Hora do Rush, na Rádio Cavoc. Um minutinho que o Renato Pitanga vai falar com você, meu amigo. Meu bom amigo Nailson, muito boa noite. O grande correspondente do Alto Solimões. Novidades por aí, meu irmão? Renato, né, este é o 6º dia de buscas, né, o 6º dia de muito trabalho. Inclusive, a tardinha para lá do norte foi chuvosa, mas vai esfriar. A novidade, Renato, no final de tarde desta sexta-feira é o encontro, né, de tecidos que parecem ser humanos, mas assim, esses tecidos que foram encontrados na beira do rio, eles foram coletados pela perícia e também já foi encaminhado a Manaus, Renato. E também, por conta, pela manhã, uma escavação foi realizada, foi encontrada, né, por um colaborador que estava fazendo as buscas de um local onde foi cavado, né? E os mergulhadores, corpo de bombeiros, estão nesse momento fazendo essa operação de mergulho para saber se de fato tem alguma coisa, algum objeto no fundo do rio Itacoaí. Mas quanto a isso, mas nenhuma novidade. A gente espera que de fato amanhã seja um dia melhor, né, que os fatos de fato comecem a aparecer. Mas, Renato, ontem na noite de quinta-feira, a juíza ela decretou, né, na audiência, né, a qual compareceu lá o Amarildo Oliveira,
ele está com a preventiva de 30 dias, né, até desenrolar toda essa questão que está acontecendo, inclusive o sangue no barco, agora esse tecido que parece ser humano, mas foi para perícia, e também essa questão do barranco que está nesse momento sendo periciado. Olha aí, olha o carro passando aí. Esse é um carro de alto-falante passando aí, né? É o carro do Adenso aqui, ó. É o carro de alguma coisa aí. Típico, né? Bem típico. Mas ele falava da questão da escavação também? Tá, isso prova uma coisa, né? Enquanto ele está lá passando o serviço de alto-falante, volante, é porque nós temos que dizer o seguinte, olha só, Daílson, aproveitando. Você falou aí, hoje os caras estão escaneando mesmo O rio, né? o município inteiro, porque, ó, encontraram vestígios de sangue, que isso aí pode ser até sangue em barco de pescador, isso aí qualquer pestilício tem. Agora, se eles encontraram o cara, pedaços de tecido, ou seja, de pele, deve ter. Ou o cara, isso dá um remédio com assassinato, mas sim, se for comprovado, mesmo que seja comprovado de ser do camarada, porque você sabe que tem feras aí, tem jacaré, tem peixes, que, enfim, tudo pode ter acontecido. E eu continuo torcendo que não seja nada disso, que não seja dos caras, né? E qual a expectativa? Qual a expectativa, irmão? Olha, a expectativa é de mais trabalho, né? Enquanto isso, Brasília pressiona, né? Bolsonaro hoje nos Estados Unidos, né, pressionado pelas altas autoridades do planeta, ele está pressionando, né? Inclusive já tem uma briga, né? Eu falo assim, uma briga novamente do Supremo, que exige que o governo passe a mandar mais homens para a busca, né, dos desaparecidos aqui. Mas para amanhã as atividades serão parecidas com hoje, né? E eu acredito muito, como você disse, que de fato não seja nada ligado aos desaparecidos, mas assim, que a gente torce muito para que eles apareçam. Nesse momento, de fato, a gente quer que, a gente deseja que eles estejam em um lugar. Para tornar mais prático a informação, Daílson, eu queria que. Eu acho que é o meu retorno que não sei. Mas tá normal aqui. Tá normal, né? Então vamos lá. Daílson, você me disse desses dias aí, eu acho que foi anteontem, depois completou uma informação ontem, de que eles não estariam tão longe, porque se tivesse se embreado na mata, um indigenista desse, que já foi e voltou muitas vezes, teria experiência, mesmo se ele tivesse um problema no barco, se ele tivesse que ir para a terra, já teria aparecido. E em 5, 6 dias ele teria atravessado boa parte dessa área onde eles poderiam ter chegado. Não é tão longe. Porque nós sabemos que de barco, você muitas vezes dá volta e está a 3, 4 quilômetros por causa da sinuosidade do rio, não é isso? Eles já teriam aparecido. Exatamente, são exatamente da frente de contato, da linha que separa a reserva e a parte civil daqui. Até Atalaia do Norte são 72 quilômetros praticamente, em linha reta? De distância, né? Em linha reta? Em linha reta. Mas, enfim, assim, as ações, elas estão se dando, Renato, abaixo da comunidade de Cachoeira, onde, segundo as testemunhas, os dois, o Bruno e o Dom Phillips, foram vistos pela última vez passando naquela comunidade. Tá bom, então. Nós vamos aguardar. Eu quero o fim de semana aí, se tiver alguma novidade, quando nós faremos, se for o caso, uma edição extraordinária. Tá? Nós estamos de plantão, o jornalismo vai estar de plantão para qualquer informação. Tá bom, meu irmão? E agradeço em nome da diretoria. Em nome da Exatamente. diretoria. Mais uma notícia rapidamente. À vontade. Que eu tive juntamente com meus amigos aqui da imprensa, né, que nós apuramos é que o portal Amazônia Real ainda é extraoficial. Nós estamos vendo, assim, parece que eles fizeram uma reportagem com os familiares do Amarildo.
né? E uma das revelações foi que a família falou ao repórter do Amazônia Real que o Amarildo bateram nele, afogaram, segundo os familiares falaram para o repórter do Amazônia Real. Então, e a gente está apurando essa situação, eu acredito, já confirmamos, a família falou mesmo com o repórter, mas aí a gente vai, e você pode apurar por aí, acessando essa página aí do Amazônia Real. Não, tudo bem, então. Obrigado. Olha, eu queria em nome eu estou no programa hoje com a participação dos 2 diretores aqui do Sistema Cavoc, tá? Agradeço a tua participação e a gente faz contatos depois mesmo. Um grande abraço. Obrigado, hein? Um abraço. Valeu. Bom, só para esclarecer, de voltar ao nosso papo que eu estava... ele falou, e é verdade nessa questão... No primeiro dia, ele me falou que os familiares estavam revoltados porque eles dependem do trabalho para pescar. E se esse rapaz for inocente, se ele não tiver nada a ver com o caso, infelizmente são métodos que a polícia tem. Mas eles estão acossados também. Ele está preso porque encontraram sangue no barco dele? No barco dele. Pode ser sangue até de uma caça, que lá não é difícil. Pois eu acho muito pouco. Esses caras prenderam alguém que queriam dar satisfação, mas dar satisfação é continuar fazendo esse trabalho de investigação. E prender alguém que não estava querendo fugir, está no seu vai e vem, no seu trabalho. Eu vou esperar para ver. Eu já torço que esses caras estejam vivos. O que está preso, que teve a prisão aí decretada, é o Amarildo da Costa de Oliveira. Ele tem 41 anos, é conhecido como Pelado. É conhecido. Agora, essa denúncia que a família do Pelado está dizendo contra a polícia é uma denúncia séria. Séria. A polícia não pode, através de violência, de tortura, de bater, espancar uma pessoa para essa pessoa confessar algo. É impressionante. Sabe por quê? Porque são métodos errados. Tem encontrado sangue. Já colher o material. Se for sangue de animal, descarta. Se for sangue tanto do indigenista quanto do jornalista, vai ser provado, ele vai ter que explicar. Aí ele vai ter que explicar. Vai ter que explicar. O sangue do jornalista e o sangue do indigenista já foram colhidos. O do indigenista, até para comprovar, foram colhidos onde? O sangue do indigenista em Pernambuco e o do jornalista na Bahia, se não me falha a memória. Por quê? Porque houve passagem dele por lá. Vou até já pegar essa informação com mais calma para saber. Agora, não dá para a polícia, se é que isso, segundo o que estão dizendo, os familiares usar esses métodos. Já estavam desde ontem reclamando. Para que as autoridades policiais se manifestem sobre isso também. É isso, vamos aguardar, né? Eu tenho em off aqui, nós podemos comentar um monte de coisa, mas se colocar aqui oficialmente a situação, por exemplo, a minha opinião do que eu acho que possa estar acontecendo lá, complicaria a questão editorial da casa, e eu não posso incorrer nessa irresponsabilidade, tá? Então vamos voltar ao nosso assunto, que eu estou me sentindo cara hoje. Só para eu finalizar, olha só, o jornalista britânico Don Phillips, ele teve coletado aí na cidade de Salvador, na Bahia, e do indigenista Bruno Pereira, em Recife, coletado o quê? Os materiais genéticos deles, entendeu? Então, a polícia já tem o material para confrontar com aquele sangue que foi encontrado. Bom, e agora? Estávamos falando dos anos 70, né? Que mal começou e teve... Você falou que seu pai, você lembra muito dele. Pois é, rapaz. Eu lembrando daquela situação, mas nem sei porque que eu estava falando, era um exemplo que eu ia dar, lá dos anos 70. Levou uns cacetes do teu pai ou não? Não, meu pai nunca toquei. Quem dava umas porradas na gente bacana era a minha mãe, sabe? Naquela época, quem educava era a mãe, o pai instruía. Era, né? O pai era responsável pela instrução. A mamãe tinha um negócio que eu costumo dizer. Era responsável pela educação. Que o pai... E naquela época a democracia era imperial. Eu quero é desse jeito. Mas, mamãe, minha casa, minhas regras. Não tinha como. Eu já estava taludinho já. Eu já estava taludinho, já andava de moto, mas não tinha moto, mas eu emprestava moto de amigos. E eu me lembro que uma vez eu vinha descendo a Emílio Moreira e já tinha um trecho ali, o resto era de barro, mas tinha um trecho bom desde a Ramos Ferreira descendo, e eu vinha descendo de moto, pá! De repente, quando eu olho lá na frente de cada mamãe assim com... Era alguma coisa, um galho de goiabeira, rapaz, eu saí freando
E larguei, botei a moto no descanso e, ó, já corria bem, né? Enfim. E a previsão do tempo? Eu tenho uma história boa desse negócio de previsão do tempo. Ali no Oratório São José, nós íamos para jogar bola, lá tinha a escolinha do Rio Negro, que treinava lá, e eu treinava junto com o pessoal, era lateral esquerdo. Mas eu era de garoto, de 9, 10 anos, desde a época do dente de leite, mas eu sempre gostei. E lá tinha aquelas estações que eles iam lá medir. Todo dia o cara ia lá 2 horas da tarde, fazendo as anotações e tal. São essas informações daquela época, que hoje estão naqueles mega computadores dos caras, que fazem a combinação, quando o tempo está assim, porque na verdade a previsão eles fazem pela histórico. E eu, todo dia lá, eu aprontei uma vez com o cara, eu troquei o negócio do cadeado lá, porque eu queria ver e ele ficava ficando... Sempre aqui não deixar uma criança ver, né? E aí uma vez deu bobeira, eu vi que ele saía para fazer uma anotação em algum lugar e eu troquei, deixei um outro cadeado parecido que eu trouxe no outro dia. Aí ele, quando não usava mais a chave, né, o que ele fez? Botou lá. No outro dia ele não conseguiu abrir. Fazia molecagens assim, né? Mas olha, eu nessa época eu estudava e eu era doido para fazer alguma coisa para trabalhar e tal. Eu, com 12 anos de idade, eu fui atrás de... Um amigo meu vendia revista, eu fui lá, foi quando eu conheci o pai desse moço aí, que estava chegando. Ele não atendia lá, mas eu saía com as revistas para vender. Depois eu só conseguia vender para minha mãe as revistas, né? Porque eu não conseguia, andava por aí batendo nas portas. Talvez ela comprasse de você por dólar, que você não conseguia vender. A mamãe comprava exatamente porque, para me incentivar, sei lá, porque coisa de mãe. Mas né? qual revista? Lá da Amazonas, da Amazonas Distribuidora? É. Mas tu pegavas as revistas que eram rasgadas, a capa? Não, pegava para vender mesmo. Tá. E sempre ganhava aquelas que eles tiravam assim a testa, assim. Isso, porque eles devolviam. Devolviam a testa para não vendiam, devolviam. Pessoal, para não pagar o frete de volta, eles só a testa e doavam. Faziam muito isso. Mas, ó, questão de... Revistas que não eram vendidas. Tem duas eles tiravam a capa, tiravam só o nome com a numeração e voltavam. Que mandavam só isso aí. Aí o que ficava, às vezes eles doavam. Eles pararam até de doar porque eles estavam vendendo. Alguém pegava aquilo e vendia. Entendeu? Mais barato do que a revista normal, mas vendiam. Aí pararam e começaram a distribuir. Quantas histórias... Só para algumas pessoas, só que eles davam. Aí tem duas passagens engraçadas que eu era garoto, eu morava ali e meus irmãos trabalhavam na Rádio Baré, que era na Eduardo Ribeiro, no prédio do Jornal do Comércio, e um irmão caçula, de 8 irmãos que já faziam coisas que eu era doido para fazer e minha mãe não deixava, e não tinha idade. Eu me lembro que eu tinha uns 8 anos, eu acho, e minha mãe experimentou me mandar o café pro meu irmão, ganhar pouco, o radialista sempre ganhou pouco, e só os aqui que são bem pagos, viu? Eu digo de passagem, eu quero deixar bem claro isso aí, não estou protestando. E aí eu fui lavar café, eu me lembro que a minha mãe colocava, a mãe era muito prática, né? Eu botava o pão na manteiga, numa sacolinha e eu vinha, sacolinha de pano, não tinha sacola de plástico, né? E eu vinha todo feliz. E ali eram 3 andares, no terceiro andar que ficava o estúdio da rádio. E já não foi só uma vez, cara. E eu ia na escada, eu era garoto pequeno, e quando meu irmão abria a falar só um vidro mexido quebrado lá, café da manhã. E aí eu comecei a conviver com o pessoal de rádio, com 8 anos, 9 anos. Me lembro que toda vez que eu estudava de manhã, eu ia para lá à tarde. Aí tinha um programa do Davi Rocha, ele já me conhecia, ele era amigo do meu irmão, chamado Ouvinte ao Disque Jockey. E aí eu ficava lá. Quando faltava a pessoa que ia fazer o programa, eu ia para lá. Ela não poderia deixar de não estar aqui, né? Ela que enche a tua paciência, a xing-ling-ling-ling. Apareceu, mas diga lá. Bom, e aí eu comecei a fazer, mas eu nunca tive a pretensão de fazer locução, nada. O que eu gostava mesmo era trabalhar na produção, fazer operação. Com 13, 14 anos, o meu irmão passou a me levar para... De novo, Xing-ling? Desliga isso. Ela quer participar. Ela quer participar. E aí eu mudei a ideia de que eu pensava desde garoto querer ser engenheiro, rapaz, eu vou ser radialista. Comecei desde garoto. Meu irmão me levava, o mais velho, né? E eu ficava às vezes madrugada. Na época de férias, então, eu passava a madrugada na radiodifusora com ele lá, mas operando. Achava legal aquilo, de botar um disco aqui, acertar de primeira, botar com a mão aqui. Eu gostava de ser um operador de áudio.
Fiquei um tempão assim. E onde é que veio a sociologia na tua vida? Oportunidade. Eu, na verdade, onde eu estava na época que eu decidi fazer faculdade, isso foi questão de pós, inclusive, porque, na verdade, a formação meu, a graduação acadêmica inicial foi estudos sociais, que o Paulo Renato, agora mais recente, acabou com um curso e numa pós-graduação eu caminhei para a sociologia, foi isso. Alguém te incentivou? Não, é oportunidade mesmo, eu tinha muito a ver com isso. Eu passei estudando o coletivo, isso me serviu muito como publicitário. E o Darcy Ribeiro? Esse teve influência direta na minha vida. Uma espécie de guru teu? Sim. Esse eu li todos os livros e cito muitas vezes passagens. Olha, uma dessas que eu já usei aqui, eu me lembro do meu retorno lá para Benjamin Constant, eu passei um ano e pouco fora de lá, cuidando lá em Carauari, e aí a recepção foi tão boa, rapaz, era um evento político que tinha lá, me levaram para lá, subi, quando eu chego lá em cima, o que eu vou falar aqui? Eu não sou político, eu não sou de falar, eu gosto de ficar, você sabe, eu gosto de ficar lá no cantinho, só anotando as coisas, e eu disse para o microfone, olha, peguei o microfone e disse, eu tinha perdido minhas coisas, me deram um golpe na questão da rádio, estou brigando na justiça ainda, e eu disse assim, tem uma coisa que aconteceu comigo, eu cheguei aqui com equipamentos, com lastro, com reserva de dinheiro, eu perdi amigos, eu perdi negócios, eu perdi a família, enfim, um monte de coisa. Mas eu acho que até a fé em Deus ficou trincada. Mas isso não tem a menor importância, porque das pessoas que acham que me venceram, a única felicidade que eu tenho é de não estar do lado deles. Está entendendo? E aí, traduzindo o que o Darcy Ribeiro falava, que o repórter, me lembra, ele estava para morrer, quem acompanhou, ele fugiu do hospital já com câncer e o senhor foi terminar um livro, ele disse, não, fui reescrever, esse livro já foi lançado, eu acho que a minha consciência de vida hoje dá para fazer, então eu vim terminar. O senhor foi um homem de muitas vitórias, o repórter perguntando, o senhor fez a escola em tempo integral no Brasil, fez isso, aquilo, estava... Ele disse, eu acho que não, eu acho que eu tive mais derrotas do que vitórias. Mas sabe que isso não tem a menor importância? Ele disse, porque pior seria estar do lado dos caras que me venceram, sabe? E aquilo me serviu muitas vezes como... Tanto que você usa, né? Eu uso. Fala sobre isso. Mas eu não perdi muito não, sabe? Eu fui o cara mais vitorioso do que... As perdas que eu tive foi uma questão de escolha errada, só isso, então ninguém é culpado. Olha, a Rádio Cavoca, quando ela entrevista, ela está sempre com a equipe dela de plantão com as informações, e de acordo com o portal G1, as equipes de buscas, a gente falou mais cedo, e o teu correspondente lá também confirmou, encontraram os sinais de escavações às margens do rio por onde Bruno e Dom Phillips passaram, e um integrante da equipe de buscas deu declarações. É o que a gente vai ouvir agora, sobre essa declaração que foi dada e que é muito importante esse assunto aí. Pode ser que tenha algum vestígio de concreto no local, mas aí... Opa, aqui foi um equívoco meu aqui. Vamos continuar aqui. O oficial do bombeiro, ele fala sobre essa situação, ele diz aí algo sobre isso que é importante, é bom deixar claro. É uma autoridade que está ajudando nas buscas por lá e que falou sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai tentar novamente. Olha, acho que só tem 3 minutos de programa. Só tem 3 minutos de programa, mas tudo tá mandando nele não. Hoje somos nós aqui que eu só estou avisando que minha agenda não, 8 minutos. Não. E agora? O teu retorno hoje não está funcionando. O que vocês têm ainda? 2 minutos. 2 minutinhos só. 2 minutos. Bom, e aí? Já falamos sobre questão política que você... Não, uma coisa boa que eu poderia colocar é a questão eu comecei a trabalhar, minha carteira foi assinada como radialista em 1976, a primeira vez. Caramba, eu estava com 3 anos de idade. Já estava vivo. Você já estava trabalhando. Já estava trabalhando. 73? 76. Ele, 76. Já estava me formando médico. Olha aí. É aquele aí, tá vendo? E eu tinha 16 anos na época. Eu nasci mais cedo. 16 anos, ia fazer 17 ainda. Nasci mais cedo. Fui pro quartel. Quando voltei, eu já, e como operador, e produzia os programas, fazia gostava de fazer isso.
E alguns amigos diziam, pô, eu estava mudando a voz e tal, olha, ia ser locutor. Eu só virei locutor mesmo, porque eu não me contrataria na época em que eu produzia documentários, na época que eu fazia minhas produções, porque eu não gostava da minha locução, não gostava, eu não achava que era legal, nem como comunicador. Comunicador eu virei depois que eu passei a ser dono de emissora, porque tem um detalhe. Eu não consegui fazer comunicação à vontade na rádio de ninguém. Josué me convidou para trabalhar lá, saí, eles ficaram sabendo, acho que uns 2 meses depois que eu saí. Mas na TV Amazonas tu gravavas comercial, não gravava? Não, gravava comercial, fiz programas muito tempo, mas musical, na Rádio Amazonas. Apresentei Pois então já era locutor. Apresentei, sim. Em 80. Não, mas isso aí já é bem depois. Depois? Isso aí eu já tinha ido para o Rio, já tinha me tornado doutor lá, e já tinha passado pela Rádio Tupi, enfim. Já tinha feito já essa época eu já era locutor. Mas não era comunicador. Você me dava um texto para ler, eu fazia locução de chamadas comerciais e tal, interpretava bem, mas não era comunicador. Por que eu estava dizendo? Você não pode estar preocupado para fazer a comunicação se o teu patrão vai gostar daquilo ou não. Tem que estar muito bem amarrado em contratos, sabe? A não ser que você tenha a mesma opinião, se você tem o mesmo pensamento, é muito complicado, porque o patrão, se ele não for político, ele é um empresário, e as duas coisas têm interesse. Um dia ele te manda bater, no outro dia ele quer que você assopre. E eu tinha essa preocupação. Falei para um filho meu que é comunicador, o Quara, ele disse para ele, cara, tu tem que ter, nem que seja um blog, um portal para te fazer com uma rádio, porque você trabalha para os outros, você vai fazer a editorial dos outros. Daí, chinês, não atrapalha? É a questão. Bom, aqui o meu celular, a bateria já foi, né? Então, o meu filho vai organizar. E acabou também o programa, não é, pessoal? Acabou. Começando com você aqui para fazer o sentido. Aí eu peguei e cheguei na Cavoca. Pronto, acabou. Rapaz, eu só quero agradecer todos os profissionais que estão aqui em volta da gente, só engrandece o nosso podcast, a nossa Hora do Rush. Hoje foi o dia do Renato Pitanga. Histórias fantásticas. Outro dia vai ser a voz. Vou fazer a entrevista da semana. O azul, que ele veio com a cor do coração dele, que esse negócio dele ser Chica da Silva não garantido, isso aí eu não sei mais. Mas que ele é azul de coração, tá vendo aqui, cara. O cara vem de azul. Se eu te disser que essa camisa eu peguei assim sem olhar. Não. Já tivemos uma parte da história do doutor também, Luiz Mário, aqui Peixoto, contou uma parte, da falta contar outras partes. Ele tem muita história por aí. E Renato Pitanga, muito obrigado por você ter conversado com a gente um pouquinho, né? Que você tem história demais. Olha, 46 anos como profissional, sem contar a época do moleque infiltrado por lá, foi a primeira vez que eu dei entrevista, né? Foi legal. E gostei mesmo, só que é aquela coisa. Eu quero crer que a partir do dia 1º de julho, não sei que dia vai cair da semana, eu esteja voltando para fazer no meu... Não vou largar aqui, quero deixar claro por enquanto, isso não seria motivo. Mas eu vou voltar com um programa que eu trago há muitos anos, para onde eu vou, para onde eu trabalho, chamado Sempre Hoje. É um programa que é muito parecido com esse, mas eu dou informações. Só que lá eu falo do meu jeito. Aqui e ali sai um porra, estou dando agora como exemplo, né? Aqui e ali sai um PQP, e sai mesmo, e sempre saiu. E as velhinhas lá em Benjamin, por exemplo, Carauari, onde eu tinha audiência, assim, mas é tão bonitinho quando você chama aquele daquele jeito. Ih, rapaz, cara. Não sei se a dona Dani vai gostar desse negócio. Não, mas ela sabe disso, o carinho que as senhorinhas têm por mim. E eu acho legal isso, porque não ofende a forma que eu falo, sabe? É aquilo ali como uma interjeição, como uma exclamação, e entra desse jeito. O primeiro que saiu aqui, eu vi que parte, pelo menos metade da sociedade não gostou muito, e eu digo assim, agora eu só faço o Rá não sai porque fica por conta da outra parte. Então. O pessoal já botou na cabeça. Obrigado. Pitanga, deixa eu só falar uma coisa. Eu quero desejar para você uma excelente cirurgia para você na segunda-feira. Não, é amanhã. Amanhã de manhã cedo. Durma cedo hoje, se hidrate bastante. Legal. Vai dormir cedo, beba água, faça para sua esposa fazer um chá para você. De manhã, lá para as 4 horas da manhã, 4h30, tome uma água e tu vais em jejum para lá amanhã, porque você vai ser sedado.
Então fica tranquilo e vá ter uma cirurgia excelente, se Deus quiser, meu amigo. Obrigado. Ele falou para você tomar água, viu? Água mas bastante. Não, mas é água. É água mesmo. Água mesmo. Gente, um abraço. Foi uma alegria conversar com esses homens aqui também, e principalmente com o nosso entrevistado. É ele quem está aqui nessa cadeira. Mas hoje a gente inverteu e ele entendeu tranquilamente. E já disse, foi a primeira vez que ele fala sobre ele nesse aspecto do veículo de comunicação. Abraço, meu irmão. Boa sorte. Como disse o Dr. Luiz Mário, como disse antes também o Milton Cordeiro Júnior, que a tua cirurgia seja um sucesso e que você volte aqui com a gente. Tchau, pessoal. Até a próxima, porque se tá bom, tá cavoque. Tá cavoque, tá tranquilo. Tá tranquilo demais. Valeu. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque!